Né, Edvânia? 2020. Essa é a primeira. Porque eu não sei o que foi. Bem, agora começou a gravar. Agora começou. Vamos lá. Vamos lá, minha querida Adriana. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nessa noite, comemorando a 6ª edição da Romaria das Histórias, virtual, que já existia antes da pandemia, né? A partir de 2020 que iniciamos na pandemia, essa viagem pelo Brasil e por vários países do mundo através da internet. E isso é muito bonito. Eu tive a missão de falar sobre a ideia do Dia do Vizinho, porque é o tema da live desse ano, da Romaria desse ano, falar sobre os vizinhos, porque nós somos, no final das contas, todos vizinhos, de cidades, de estados e de nações. E essa data, que foi o dia 20 de agosto, foi escolhida em homenagem à Cora Coralina. O que dizem é que, certa vez, os vizinhos se reuniram e quiseram fazer uma festa de aniversário para ela. E ela falou, não, vamos fazer festa de aniversário para mim, não. Vamos fazer uma festa comemorando a amizade entre os vizinhos. E assim foi feito e assim é até hoje. E falar de Cora, para mim, é sempre muito emocionante, porque é a escritora que faz parte da minha infância. Eu sou goiana também, do Pé Rachado, já fui na casa dela, no museu, algumas vezes. A primeira vez foi na escola, e a última vez eu tive a honra de levar meus alunos, lá ano passado, em novembro do ano passado, e é sempre uma emoção muito grande. Cora, ela saiu de Goiás muito jovem ainda, cerca de 22 anos, e foi embora para São Paulo, e por lá ficou cerca de 45 anos, sem família, sem nenhum parente. Então, quem que ajudou Cora? Quem conviveu com Cora? Os vizinhos. Então, por isso que ela tem esse respeito e esse carinho tão grande pelos vizinhos. E depois, quando ela voltou, depois dos filhos casados, ela voltou sozinha para a cidade de Goiás, a família dela também já tinha tudo indo embora, eram todos falecidos, as irmãs, a mãe. Então, o que sobrou para ela também? Mais uma vez, os vizinhos. Apesar de ainda sofrer preconceito até hoje, né, algumas pessoas de Goiás ainda terem um olhar bastante feio para a Cora, bastante pessoas da cidade de Goiás também fizeram parte da vida dela e fazem até hoje, através do museu. É uma associação de moradores que compraram o museu Cora Coralina, não foi o governo, por isso que quando a gente vai, a gente precisa pagar ainda para poder ajudar com a manutenção. E são essas pessoas, são esses vizinhos que até hoje mantêm viva a memória de Cora Coralina. E eu então, Adriana, só um minutinho, antes de você passar para o restante da sua fala, eu queria colocar a Marília Bonfim para falar, porque ela só pode ficar até 7h30, não é? Porque tem um ensaio de um espetáculo, então eu gostaria muito de pedir a Marília que falasse com a gente sobre essa temática totalmente. E depois a Adriana continua com o que ela preparou. Pode ser? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem por esse Brasil afora? Não. Não acredito. Eu estou escutando bem. Eu também. Continua, Continua. Adriana, querida, já estava aqui esperando uma poesia da Cora Coralina, viu? Meu coração já estava esperando. Quero agradecer a Edvânia aí por ter me dado essa parte primeiro, e minha casa está repleta de jovens, de atores aqui nesse dia. Mas eu fiquei feliz de ser convidada para estar na Romaria das Histórias mais uma vez, o Acre estando presente nesse momento de valorização da nossa oralidade, das nossas histórias e das nossas memórias. E quando a Edvânia me passou o tema, né? Fronteiras que se abraçam, meu Deus, é poesia, é tão forte, é tão lindo.
povos como vizinhos, unidos pelo desejo ancestral de contar e ouvir histórias. Então, é muito importante para a gente esse tema, porque principalmente para a gente que mora aqui na Amazônia, nós que moramos no Acre, que somos realmente fronteira, quando nós falamos de fronteira, nós podemos imaginar realmente territórios nessa terra, que quando a gente olha para mapas, está demarcadas as fronteiras, aqui nós temos Peru, nós temos Bolívia, né? Nós temos tantos povos originários aqui com suas terras, então essas fronteiras que parecem nos separar, né, tão definidas, podemos olhar essas fronteiras enquanto culturas diferenciadas, então o tema é tão abrangente, né, fronteiras, eu achei muito pertinente, muito certeiro esse tema para abrir a Romaria das Histórias esse ano, então as histórias, ao meu ver, elas vão realmente fazer o rompimento dessas fronteiras, né? Olha que maravilha, eu estou aqui no Acre e olhando aqui os quadradinhos, todos vocês, né? Cadê a fronteira, meu povo? Cadê o risco do mapa me separando? Não existe mais, né? Não existe. Por quê? Porque as histórias estão nos unindo, né? Nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, o objetivo de trazer essa valorização daquilo que a gente acredita, que é a força do educar, é a força do transmitir saberes através da oralidade, daquilo que os nossos ancestrais nos deixaram como herança maior. Então, eu fiquei muito feliz com esse tema. E aí, eu poderia dizer que, então, que as histórias nos rompem essas fronteiras, elas nos aproximam de uma maneira geral, Brasil como todo, e as fronteiras aqui, no caso, Peru, Bolívia, os nossos povos ancestrais, como eu falei. E ainda eu queria falar, vendo aqui a nossa Regina Porto, principalmente, eu queria falar de uma coisa que rompeu fronteiras divinamente. Olha aqui, uma pessoa que é mestre em romper fronteiras, mesmo morando, né, no céu e vivendo nos nossos corações, as pessoas também rompem fronteiras. E Gregório Filho, ele rompeu fronteiras. E assim como a nossa amiga estava falando da Cora Coralina, na mesma hora eu imaginei, nossa, como algumas pessoas sabem unir gerações, como algumas pessoas sabem valorizar o que é nossa cultura, né? Cora Coralina, todos os outros com certeza trarão outras pessoas para a roda. E eu quero trazer para a nossa roda, já desde o início, o Gregório Filho, esse que o Brasil foi pequeno para ele, rodou esse Brasil inteiro, fazendo as pessoas ouvirem história no seu ritmo, no seu jeito, e deixou essa herança de valorização do livro. Eu mesma escrevi meu primeiro livro, incentivada por ele, outras pessoas também. Então, viva Gregório Filho, ele vive e viverá para sempre. Nesse momento que eu estou falando com vocês, o meu grupo de teatro está aqui, ó, ao lado aqui, romperam essa fronteira dessa parede, saindo do outro lado dessa parede, eles estão ensaiando um espetáculo chamado Boca de Forno, que traz para o palco o espetáculo O Menino e o Gigante, do Gregório Filho, para vocês terem uma ideia, o quanto que esse acriano é importante para nós e o quanto que ele rompeu fronteiras e uniu povos, né? Então, eu queria dizer isso para vocês, que as histórias viajam, as histórias se unem, e é uma alegria muito grande para nós, acrianos, ter o Gregório Filho como um acriano, né, que viveu também muitos anos no Rio de Janeiro, mas ele não é nosso, né, ele não é do Acre, ele é do Brasil inteiro. E dizer que é uma alegria muito grande esse ano, nós participamos da Romaria já com um número maior de contadores. Estou muito feliz e quero cada vez mais estar com vocês nessa Romaria e em outros eventos também, de valorização das narrativas. Muito obrigada, eu vou ficar ainda um tempinho aqui acompanhando vocês e agradecer a Edivane e parabenizar por ser essa guerreira que mantém esse evento vivo. Muito obrigada. Marília, eu que quero agradecer você ter arrumado esse espaço, né? Eu lembro que você falou para mim assim, eu vou conversar com o Jim, se ele segura o ensaio e eu saio um pouquinho. Que é esse compromisso que você tem com a gente, desse movimento que não é só meu, é nosso, não é? Todos nós estamos sempre empenhados de fazer o nosso melhor. Hoje teve uma contadora que disse assim para mim,
Edivânia, até agora eu só consegui 5 vídeos. Eu disse, você conseguiu preciosos 5 vídeos, não é? Verdade. Porque é isso que a gente tem que valorizar. Quem adere à proposta e quem quer apresentar aquilo que faz, né? E faz bem. Porque quem lê, quem prepara a história, ele tem cada um seu estilo. Não é nem melhor nem pior do que nenhum outro. É o estilo dele que ele apresenta a sua leitura. Quando alguém faz uma peça de obra de arte e apresenta, nem todo mundo vai dizer que entendeu, mas ele coloca em exposição e várias pessoas gostam, várias pessoas criticam, e a arte é isso. Ela não vem para criar senso comum em nenhum momento. Ela vem para nos ajudar a entender que a gente pode ver, ouvir, acreditar ou não naquilo que está sendo dito, gostar ou não. É essa a grande democracia da arte, da literatura, das artes visuais, da música, da dança, da literatura, que eu digo que é a mãe de todas as artes. Então, obrigada, viu, por ter vindo. E aí eu vou te retirar aqui para você correr para o seu ensaio, tá bom? Um beijo. E aí, você, Adriana, começa a sua fala como você preparou. Bom, eu escolhi falar sobre a vizinha mais bonita de Cora Coralina, que é, com certeza, a Maria Grampinho. Não sei se vocês conhecem, mas a história da Maria Grampinho é real, mas também é permeada pelo imaginário das pessoas até hoje. Ela é uma andarilha. E quando Cora voltou da cidade de São Paulo, a Maria Grampinho já estava morando no porão da casa de Cora. Para quem não conhece, a casa de Cora é enorme, tem vários quartos. Mas quando ela chegou, a Maria Grampinho já estava morando lá, no porão, que era um lugar abafado, escuro, pequeno. Cora ofereceu quartos para ela, mas ela não quis, porque era uma pessoa bem, né, sistemática. E a gente não sabe muito bem sobre o passado da Maria Grampinho. O que a gente sabe é que ela passava dias e tardes caminhando pela cidade de Goiás, e ela ia pegando os grampos que ela encontrava na rua, os botões, ia pregando nos vestidos, enfeitando, e sempre com uma trouxa na cabeça. E é por isso que ela ganhou esse apelido, né, Maria Grampinho. E as crianças tinham medo dela, porque os pais falavam, ó, você teimar, a Maria Grampinho vai te colocar dentro do saco, fazendo referência àquela história do homem do saco. E a Maria Grampinho morou na casa de Cora até 6 meses após a morte de Cora. E ela, a partir dessa história, a Diane Valdez fez um livro, que é O que Teria na Trouxa de Maria. Diane Valdez é goiana, professora da UFG, já foi guaiana, é também contadora de histórias. E Maria Grampinho foi imortalizada também num poema que Cora fez para ela, que eu vou ler agora. Aqui. O título é Coisas de Goiás, Maria, que está nesse livro aqui, ó. Cora Coralina, Vintém de Cobre, Meias Confusões de Aninha. E aí eu só vou chamar a atenção para o título, porque o título é Coisas de Goiás, Maria. Mas Maria não é coisa, Maria é gente. Então, uma das características da obra de Cora é justamente a ironia. Aí ela fala, ó, algumas pessoas tratavam Maria Grampinho como coisa, mas ela não é coisa, ela é gente. E muitas pessoas trataram ela como gente que eram os bons vizinhos, porque a Maria Grampinho passava, almoçava na casa de um, jantava na casa de outro, e assim ela foi levando a vida. E o poema diz assim: Maria, das muitas que rolam pelo mundo, Maria pobre, não tem casa nem morada, vive como quer, tem seu mundo, suas vaidades, suas trouxas e seus botões, seus haveres, trouxa de pano na cabeça, pedaços, sobras, retalhada, centenas de botões desusados, coloridos, madrepérola, louça, vidro, plástico, variados, pregados em tiras pendentes, enfeitando mostruário. Tem mais, uns caídos, bambinelas, enfeites, argolas, coisas dela. Seus figurinos, figurações,
Arte decorativa. Criação, inventos de Maria. Maria Grampinho, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria, companheira certa e compulsada, inquilina da casa velha da ponte. Digo mal, uso capião tem ela, só do meu tempo, 26 anos. Tão grande a casa velha da ponte, tão vazia de gente, tão cheia de sonhos, fantasmas e papeladas, tradicionais papéis de circunstâncias. Seus fantasmas, enterro de ouro, lendas e legendas. Cabem todas as Marias desvalidas do mundo e da minha cidade. Quem foi o pai e a mãe e o avô de Maria? Quantos anos tem Maria? Como foi que nasceu? De que jeito sobreviveu? Estacou no tempo. Procura sempre no quintal seus grampinhos repassados na densa e penteada camada capilar, onde acomoda em equilíbrio singular seus mistérios, né? Teres e mordomias e seus botões alegres, coloridos, seriados, chapeando a veste, que por ser pobre, não deixa de ser nobre. Resguarda sua nudez casta, enviolada. 7 blusas, 7 saias, remendos, 100 de botões, 100 números de grampinhos. Muito séria, não dá confiança. Garrafa de plástico inseparável. Água, leite, mesinha, será? Entre, Maria, a casa é sua. Nem precisa mandar. Seus direitos, sem deveres. Vai pela manhã e volta pela tarde. Suas saias, seus botões, seus grampinhos, seu sério, muda e séria. Maria é feliz. Não sabe dessas coisas sutis a quem tem e tem quem a ame. Uma família distinta da cidade que a conheceu em tempos de referência. Maria tinha até leitura e fazia crochê. Ponto de marca, costurava. Tem a moça Salma, humana e linda, flor da cidade, luz da sociedade goiana. Ela preza Maria e fala como fala a generosidade das jovens. Maria me contava histórias quando eu era pequena. Fui carregada pelos braços de Maria. Meus filhos e netos chegam e perguntam: e Maria? Ainda dorme aqui? Todos gostam de Maria. E eu também. Estas coisas dos reinos da cidade de Goiás. E assim a Maria Grampinho, então, foi a maior vizinha da cidade de Goiás, porque ela ia de casa em casa, e aí as pessoas iam criando histórias para ela, e ela vive até hoje eternizada, né, no poema de Cora, no livro da Diane Valdez, e na memória de nós, todos nós goianos, e agora do Brasil, né? Os brasileiros, que agora já passou as barreiras da cidade. E só um adendo, eu já ouvi a diretora do Museu Casa de Cora falando, né, contando que quando a Maria Grampinho faleceu, eles achavam que ela era gordinha, mas aí quando foi preparar o corpo, tal, eles viram que ela tinha várias saias, ela vestia uma saia em cima da outra, por isso que ela parecia ser gordinha, mas ela era bem magrelinha, então ela era cheia de histórias, cheia de mistérios mesmo, e até hoje lá no museu tá lá o saco, né, que ela usava na cabeça, tá lá para quem quiser ver. E o quarto onde ela dormia também, agora da última vez que eu fui, foi liberado. É um lugar pequeno, era um depósito, né, mas foi um lugar que ela escolheu, de frente para o jardim, de frente para a boca d'água, e foi lá que ela ficou por muitos anos, sendo vizinha e inquilina, entre aspas, né, de Cora. Então, obrigada, Adriana, pela sua exposição, esse carinho que você tem com a Cora, né? Eu quero dizer para vocês que as pessoas não estão conseguindo ver o que está passando aqui agora, mas aqui agora, durante a live, eu não tenho como resolver esse problema técnico. Já pedi ajuda, a resposta que chegou, não sei por que está acontecendo isso. Então, está sendo gravada, assim que terminar, eu baixo a gravação e publico no Tertúlia de Histórias. Foi a única coisa que me ocorreu, não é? Eu sei que é chato, eu estou chateada, mas a gente não vai ficar chateada na nossa abertura, não. Vamos publicar e as pessoas vão poder ver a hora que elas quiserem. Combinado?
Então, eu gostaria de passar para a Isabel Signorelli, para ela falar sobre essa visão dela sobre a cultura popular, sobre o folclore, que em Goiânia, às vezes as pessoas falam assim, mas não tem que falar de folclore, tem que falar da cultura popular. Mas a gente tem que respeitar quem criou a Comissão de Folclore em Goiás, né? Anos de luta, que foi Mariano Hortêncio, né? Ele deu a vida por isso, trabalhava por isso, escrevia coisas, teve uma vida fantástica, né? De vender pinga a incentivar futebol, a escrever livros maravilhosos sobre a cultura popular goiana, e ele não era goiano, mas era o melhor paulista goiano que eu já conheci na minha vida, tá? Então, com você, Isabel, fala pra gente. Saudações folclóricas a todos. Agradeço o convite, principalmente pelo fato de hoje ser o dia do folclore, né? Dia 22 de agosto é o nosso dia. E como você iniciou falando de Mariano Hortêncio, eu tenho a honra de passar para vocês, mostrar o último exemplar da cartilha do folclore brasileiro, que ele elaborou justamente para isso, para deixar escrito tudo o que se pode falar e que se deve fazer através da cultura popular, mas antes da cultura popular, o folclore, que o folclore é a ciência do povo. O folclore é a nossa inspiração, porque o folclore que faz tudo isso, onde a gente chega, onde a gente conversa, onde a gente abraça, onde a gente estuda, né? E depois vem as manifestações, que são as manifestações folclóricas, que é considerada cultura popular. E voltando a Mariano Hortêncio, ele foi presidente da Comissão Goiana por vários anos. Em 2013, eu assumi a presidência da Comissão Goiana de Folclore, através do pedido dele, e estamos até hoje. E por falar em fronteiras, que nós estamos aqui falando em fronteiras, o nosso trabalho é em consonância com a Comissão Nacional de Folclore. Hoje mesmo tive a honra de participar da posse e acompanhar a posse da nova diretoria da Comissão Sergipana de Folclore, a qual eu fui convidada a ser a madrinha e colaboradora da nova diretoria da Comissão Sergipana de Folclore. E aí a gente tem esse trabalho não só na Comissão Nacional. A Comissão Goiana, ela foi criada em 21 de dezembro de 48, e desde então, em 2005, seu Bariani conseguiu criar a primeira comissão de folclore no estado de Goiás. Goiás é o único estado que tem comissão municipal de folclore. Hoje nós estamos com 41 municípios que consta no nosso trabalho que nós criamos as comissões municipais de folclore. E esse trabalho é gratificante por isso, né? E nesse momento, falando em fronteiras, em vizinho e vizinhança, está bem adentro do nosso trabalho, da nossa missão, que é levar adiante esse conhecimento e que fazer com que o folclore floresça e permaneça nos municípios, porque nós sabemos que o município de Goiânia é muito novo, então nos estados, os municípios do interior que têm essa tradição, que nós sabemos que os outros municípios têm muito mais de 200, 300 anos, que já chega a Pirinópolis, Goiás, a cidade de Goiás, né, Santa Cruz, que todas são cidades interioranas com mais de 100 anos, e que essas tradições, elas perpassam até hoje, de geração em geração. E todas essas as quais nós citamos, elas têm comissão de folclore, trabalham em consonância conosco. E voltando a falar em tradições, né, hoje inicia em Corumbá de Goiás o primeiro ensaio das cavalhadas, que é o único estado também que tem cavalhadas, aliás, que tem a maior quantidade de cavalhadas no estado. Hoje o estado de Goiás tem 16 municípios que participam
celebrando as cavalhadas, né? Então, hoje nós estamos iniciando em Corumbá de Goiás os primeiros ensaios das cavalhadas. E não é só as cavalhadas, né? Nós temos a Folia de Reis, que, através do mapeamento que nós fizemos, nós não podemos afirmar, mas temos quase que certeza que os 246 municípios do estado de Goiás têm Folia de Reis, e não só Folia de Reis, todas as outras folias. Tem Folia de Nossa Senhora da Badia, Folia de Santo Antônio, Folia de Nossa Senhora da Aparecida, Folia do Divino Espírito Santo. Então, o folclore, ele atravessa essas fronteiras através de todas essas vizinhanças, de todos esses povos, né, que já têm o conhecimento, que já têm essa tradição, e essa tradição também ela é deixada pelos seus ancestrais, né, que nós sabemos disso. A Folia de Reis, por exemplo, ela permanece até hoje por conta de como que a gente diz, promessas, né, que as famílias faziam promessa para receber a Folia de Reis, para dar o pouso, para dar o almoço, e assim ela perpetua até hoje, porque quando o primeiro, né, que fez, a primeira geração que teve esse pedido e essa promessa, ela permanece através das outras gerações que fazem, que continuam recebendo a folia, e isso também faz com que essa ancestralidade que nós estamos falando, que torna-se de geração em geração, tenha essa continuidade. Então, o nosso trabalho de folclore no estado de Goiás é praticamente em todos os municípios, né? Porém, com 41 que nós temos já esse trabalho em consonância, e a gente precisa permanecer com esse trabalho, eu particularmente por conta de Mariano e Hortêncio. O senhor Mariano me deixou essa missão, e ele sempre quis que o folclore fosse preservado, que o folclore não pudesse ser deixado cair no esquecimento nunca. Nós estamos aqui para essa continuidade, né, que essas raízes culturais do povo não pode ser esquecida, perdida no tempo, né, porque é importante que sejam preservadas, buscando isso de formas, né, que é o que a gente faz no interior, que é no interior que nós temos toda essa tradição, é no interior que vive, é no interior que tem todo esse brilho maior de toda essa como dizer, essa preocupação em manter suas raízes, porque nós sabemos que tem muito município que às vezes o governo não ajuda, mas o município, a população não deixa de festejar aquela tradição do município. Isso é muito importante para nós, e nós estamos aqui justamente para preservar e dar essa continuidade. Eu não sei como seria, no caso, para vocês, essa contribuição, que é a primeira vez que eu estou participando, gostei já de algumas falas, e podemos, né, agora abraçar essa nova vizinhança, né, que eu sei que a Acre não tem comissão de folclore, Minas Gerais tem, quem mais que está aí do outro lado, que você falou? Mas nós temos 22 estados que tem comissão estadual de folclore também. Então, o nosso trabalho é esse, e o que a gente faz para continuar essa preservação, e que agora vamos abraçar essa vizinhança, né, que é algo interessante para nós. Agradeço essa oportunidade, Divânia, e precisando de maiores esclarecimentos, quem quiser mais alguma coisa, pode me chamar, podemos conversar assim, tá bom? Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Tá ok, obrigada pela sua presença, viu? Eu sei que você está atarefada. Sim, eu até peço licença para sair, se vocês permitirem, porque já estão me chamando numa uma outra ligação aqui. Inclusive, como eu disse, hoje nós já tivemos
a posse, né, via online, lá em Aracaju, e agora nós vamos lá para o Rio Grande do Norte, conversar um pouquinho de folclore com o pessoal do Rio Grande do Norte. Agradeço imensamente e um grande abraço a todas. Obrigada pela sua participação, viu? Tchau. Oh, não. Deixa eu ver aqui onde é que está você, para eu te tirar só um minutinho aqui. Bem, gente, agora eu vou passar a palavra para o Marcos, né, Marcos? Que ele também tinha me avisado que tinha um compromisso, e aí, a partir daí, quem quiser ser o próximo, levanta a mão que vai, tá bom? Muito boa noite, obrigado pelo carinho, pela confiança, mais uma vez na Romaria das Histórias, representando o Mato Grosso do Sul, junto com a minha amiga, Maria José da Costa Liender, a Maria Liender. E folclore é essa representação de tudo de bom, né? Na tradição, no conhecimento popular, naquilo que nos irmana, né? E o estado do Mato Grosso do Sul convive muito com a fronteira, não só entre estados brasileiros, mas sobretudo com países. E agora também eu pertenço, né, a uma cidade que é Dourados, e essa cidade Dourados é a cidade de todos os povos, então a gente está além fronteiras, né? A gente vive realmente muito mais além nessa perspectiva, porque a formação do nosso Estado está nessa miscelânea de histórias. E hoje é um dia muito especial, porque é o dia que se comemora o folclore, onde os eventos, né, hoje na Academia Douradense de Letras, por exemplo, nós temos a Noite do Folclore, em que recebemos ali CTGs, CTNs, todas essas comunidades que vão ali passar, né, entre a culinária e tudo mais. E quando a gente fala em histórias, muito mais, né? Eu, nessa noite, vou contar histórias voltada ao conto, pantaneiro, conto no estado Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal, relembrando, né, essas assombrações, esses causos, essas coisas que fazem a nossa identidade. Eu creio que folclore também se mistura e está muito ligado à questão da identidade dessa construção. E quando a gente, às vezes, não tem esse valor dentro do aspecto institucional das cidades, né, como valorização da história e até o registro dessas histórias, nós perdemos muito, né, não só na questão identitária, mas também na prospecção para o futuro. Né? O que será de nós se a gente não conhece as nossas raízes, aquilo que nos faz ser diferentes, assim, com a identidade própria, né? E com esse entendimento do que é o ser humano nessa proposta. E é justamente isso que estamos aqui, todos imbuídos, né? Trabalhando de mãos dadas, unidos realmente, nessa grande romaria que é a Edvânia, e todos nós unidos a ela no mesmo afã de fazer desse nosso mundo um mundo onde haja mais cidadania. Quando a gente compreende esses aspectos, né, quando a gente vai vendo algumas coisas que a história nos conta, realmente a gente muda muito a nossa perspectiva para sermos um ser humano melhor. E a criança fica com os olhos brilhantes quando a gente começa esses relatos, quando a gente começa a entender como é que fazia o café, e café não vem, hoje é tudo processadinho numa cápsula, mas nem sempre foi assim, tão fácil, que a água nem sempre foi encanada, né? Que a gente tinha muito tempo que a gente orava para chover, né, que a gente tinha todos esses aspectos. Eu acho que é tudo isso.
Essa é a grande riqueza, é a grande sacada da nossa existência. E registrar e contar histórias faz parte do nosso crescimento, da nossa vivência e, com certeza, é o aspecto de maior valor, né, do que seja a convivência, os valores e a história humana, né, em todo o seu melhor sentido. Está no folclore, está nas lendas, está em tudo que permeia a nossa passagem por esse mundo, seja no passado, nosso presente lá anterior, como nosso presente hoje, como será nosso presente amanhã. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcos, né, pelas suas sábias palavras. Eu fico sempre emocionada com aquilo que você diz. E aí, você quer que eu te retiro, Marcos? Ou você vai continuar? Eu vou continuar mais um pouquinho, e a hora que eu não puder mais, eu saio a francesa. Sim, senhor. Ok. Então, agora vamos ouvir a nossa mestra querida, Regina Porto, né, que sempre tem muita coisa linda a nos dizer. Você está sem som, Regina. Liga o seu som. Eu não sei se eu consigo te... tá ligado. Acho que agora está ligado, Regina. Eu vou deixar a Lu falar enquanto você vê isso aí, tá? Lu. Agora você me ouve? E aí, Lu? Acho que ela está falando. Acho que ela tá. conseguiu. Pode falar, Lu, depois eu falo. Então tá. Boa noite. Eu agradeço por mais uma vez, né, estar aqui. Eu acho que eu já estou, sei lá, 5 anos, não sei. Eu acho que eu já estou bastante tempo. E eu amo, sim, o movimento, a proposta, os encontros. E essas histórias, inclusive as que nós estamos criando, né? Porque a gente está fazendo história. Nós somos as histórias que nós fazemos, que nós contamos, que nós vivemos. Então, essa história da Romaria, para mim, é uma coisa muito importante, porque vai ficar com meus filhos, os meus netos, né? A mensagem que eu estive aqui um dia com todos vocês, isso para mim é fantástico. E quando fala de vizinho, nós temos aqui vizinhos da Guiana Francesa, né? E nós temos a nossa cultura, quando se fala de vizinho de cultura, o Amapá tem, assim, uma peculiaridade para mim, né? Porque eu sou uma filha adotiva, eu morei em vários estados, Paraná, morei em Goiás, Tocantins, BH, Belo Horizonte, né, Minas Gerais, porque o meu marido trabalhava numa obras, numa construtora, então a gente ia viajando, mudando. E aqui no Amapá nós fincamos as nossas raízes. Aqui nós começamos a fazer a nossa história. E a gente vive aqui um momento fantástico, um momento de valorização dos contadores de história. Todos os editais aqui, ele tem lá algumas vagas, né, e tal, para os contadores de história. Todo edital aqui tem contador de história.
Então, isso fortalece o movimento, o cachê geralmente é muito bom, dá aquele ânimo, aquele gás de saber que, peraí, eu estou fazendo o que eu amo e eu estou ganhando para isso, né? Porque eu trabalho muito como voluntária. Então, trabalhar e receber, melhor ainda. Mas nós aqui temos, assim, uma cultura muito forte. Nós somos muito apaixonados pela nossa cultura, pelo mar abaixo, pelas matintas, tá? Nós temos um grupo, inclusive, só de mulheres, e nós somos as matintas. Só que nós não somos a matinta que protege, né, a floresta. Nós somos as matintas que protegem as histórias, que fazem com que as histórias não parem, as lendas não se calem, o folclore não morra. Aqui tem uma influência muito grande de Halloween, mas nós trabalhamos não para que não exista o Halloween, não. Nós trabalhamos para que o nosso folclore, as nossas histórias, as nossas lendas, o nosso mar abaixo, as nossas festas de São Benedito, as nossas festas do Mazagão, que não caiam, porque o que eu estou vendo aí de todos é essa missão que nós temos, né, de não deixar que a história não seja história. Eu quero agradecer de coração, Edivânia, por você ter lembrado, né, me chamar. Eu sempre fico muito emocionada quando eu estou aqui com vocês, porque eu vejo que não tem barreira. A gente está longe e, ao mesmo tempo, a gente está perto. Então, cada um de vocês que eu ouço, eu fico assim com o coração, nossa, do Rio de Janeiro, nossa, Mato Grosso, porque a gente está longe e, ao mesmo tempo, a gente está perto. Então, vocês também são os nossos vizinhos. Muito obrigada a cada um de vocês que estão trazendo, assim, mensagens maravilhosas. Eu estou amando ouvi-los. Obrigada. E a gente amou te ouvir também, não é? Eu queria ter te conhecido aqui em Goiás, né? Para a gente ficar mais perto ainda. Eu tenho até um filho de Goiás, nascido em Alvorada do Norte. Eu tenho filho nascido no Tocantins, tenho filho nascido no Paraná e tenho filho de Minas Gerais. Olha, eu comecei como você, eu tive uma filha no Amazonas, não é? E foi bem legal, né? A gente poder ver as diferenças culturais, mas que não nos afastam dos amazonenses, nos aproximam, né? Pela beleza, pela cultura alimentar, pela benzeção que fazia uma amiga do meu marido ir em casa benzer a Priscila, porque ela estava com mal olhado, não é? Quebranto. Quebranto. Então, assim, a gente viver em outro estado, dá para a gente imergir naquela cultura e sair um pouquinho de lá com aquilo arraigado na nossa vida, né? Então, é muito bom. Eu te pergunto, Lu, você vai continuar até o fim ou você está querendo sair? Como é que fica? Não, eu vou continuar, eu tenho um compromisso, mas eu vou ficar aqui, só vou sair quando não puder mais esperar mesmo. Então, estamos com você, tá? Então, vamos agora para a Regina Porto, né? Olá a todos. Eu também quero agradecer a Edivânia pelo convite. E esse ano, quando ela falou na cultura popular, eu fui mergulhar na cultura popular novamente, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do estado, e é sempre uma maravilha, né? Porque a gente vai puxando o fiozinho da memória,
o grupo que escolhi para gravar também, cada uma contribuiu com o que os avós contavam, o que viveu na infância, o que lembra. E é sempre uma maravilha a gente estudar, né? Acrescentar conhecimento. E o Rio de Janeiro, na realidade, ele tem muitos vizinhos, né? Tem vizinhos perto, vizinhos longe, vizinhos muito longe, porque a gente tem festas grandiosas. Nós temos o Carnaval, nós temos o Réveillon, que reúne mais de 2 milhões de pessoas ali na praia de Copacabana, né, na Princesinha do Mar. E fora essas grandes festas, o Carnaval também, né, a gente foi puxando as festas do interior, tem Folia de Reis, tem a história do tomate, tem a festa do tomate, tem histórias, Edivânia, que a gente foi descobrindo em cada comunidade do Rio de Janeiro, tem livros escritos sobre essas comunidades, tem a bossa nova na música, tem a Garota de Ipanema, tem os fantasmas em todos os prédios históricos, não só do Rio de Janeiro, a gente tem o Caminho do Ouro, tem as histórias do Império. Então, assim, eu fiquei encantada. Cada história que eu lia, tem a própria história do Rio de Janeiro, com as suas montanhas, tem o Gigante Adormecido. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a você, quase, entre aspas, nos obrigar a mergulhar nesse universo da cultura popular, né? Eu fui procurar o João do Rio, que foi um escritor que eternizou com as suas crônicas as personagens carioca, o malandro carioca. A gente vai falar sobre o teatro de revistas, as grandes vedetes, né, que existiam no Rio de Janeiro, porque a gente, naquela época, era a capital do país, e a gente foi pensando realmente os nossos botequins, os nossos botecos, tem o Luiz Sima também, que é um grande escritor. Então, eu só posso agradecer sempre a essa romaria, porque, na realidade, a romaria ela não só faz com que outros estados, outras pessoas, outros países conheçam a nossa história, que é belíssima, né? A gente se diverte muito com esses personagens, tem as festas dos santos, Santo Antônio, Senhora da Penha, tem São Jorge, que tem a alvorada às 5 horas da manhã, e essas festas católicas, né, elas são imbricadas também com o candomblé, com a ubanda. Então, assim, a gente foi cavucando cada cantinho do estado, da cidade, e selecionar o melhor que a gente pode contar para vocês, nossos vizinhos, para que os vizinhos venham nos visitar sempre. Um beijo. A gente acaba encontrando um pouquinho do nosso estado em cada local que a gente vai, né? Eu queria perguntar se, Luciana, você quer ir agora? A mineira? Isso. Bora lá. Então, seria uma redundância se eu falasse de novo o quanto eu estou feliz em participar, o quanto é importante e, como a Regina disse, essa obrigação que a gente tem de estudar e vivenciando um pouquinho das nossas culturas, que são tão ricas e principalmente para nós que somos amantes aí da literatura, né? E Minas Gerais, eu sinto muito dizer para todos os outros estados, mas
Nós aqui somos o berço da cultura popular, o berço do folclore, porque aqui é a terra de todas as assombrações. Aqui é a terra, minha gente, que o pessoal aqui jura de pé junto que viu pessoas se transformando em porteira para fugir de polícia, jura de pé junto que viram pessoas se transformando em cupim no meio do mato para fugir de marido que queria matar porque pegou com a esposa. Então, aqui em Minas Gerais acontece de tudo. Não tem jeito. Os ETs, até os extraterrestres, eles vieram visitar nosso planeta, vieram visitar nosso mundinho. Para onde que eles vieram, gente? Para Minas Gerais. Vieram para Varginha. E aí, de Varginha, que foram descobrindo todos os outros estados do Brasil. Não adianta, não tem como. Minas Gerais Minas Gerais é encantadora. A gente percebe um pouquinho, quando a gente ouve cada um de vocês aí, um pouquinho da cultura, que acaba que se mistura, tem aí uma culturação. Esse momento da Romaria, para mim, é fantástico. Eu amo mesmo de paixão, mas por 2 vezes eu não consegui participar por motivos de saúde, e eu fiquei muito chateada, porque para mim é encantador poder pesquisar, entender, saber e vivenciar cada vez mais essas histórias que tem de Minas Gerais e ouvi-los com todas essas histórias que vocês contam também dos lugares aí que vocês moram, que a gente fica morrendo de vontade de conhecer. Mas Minas Gerais ela é bem peculiar com a sua cultura popular, estava ouvindo a Edvânia falando aí dos benzimentos. Aqui nós temos muitas benzedeiras, as benzedeiras que benzem de vento virado, quando as crianças estão fazendo cocô verde, aí vira a criança de ponta cabeça para bater o pezinho dela, para ver se o pezinho está do mesmo, a perninha está do mesmo tamanho. Então, é fantástico a nossa cultura popular aqui. E, falando em fronteiras que se abraçam, em vizinhança, nós aqui, eu moro em Patrocínio, eu ainda sou vizinha de Araxá, que é a terra de Dona Beija. Dona Beija, todos vocês devem conhecer a história dela, que acabou virando uma figura aí da cultura popular de Minas Gerais, pela força dessa mulher, por tudo que ela vivenciou e o quanto ela foi forte para viver tudo, e ela foi uma mulher à frente do tempo dela. Terra de crochê, terra de catira, de folia de reis, de festas de Nossa Senhora do Rosário, Congados, Moçambique, de uma riqueza essas festas. Temos aqui romarias religiosas, como alguém aí já falou. Agora, atualmente, no dia 15 mesmo, nós tivemos uma romaria, bem próxima aqui da minha cidade também, onde as pessoas andam 80 quilômetros, elas vão a pé. É uma tradição que já tem até de pessoas que não são da religião católica, porque é de uma festa de Nossa Senhora, e elas vão pela cultura popular, porque já é cultural daqui. Se a gente for conversar com a maioria dos romeiros que encontram pela estrada, a maioria não vai pela religiosidade, vai pela cultura popular, vai para experimentar, vai pela boa prosa que o mineiro tem, vai para passar as 18, 19 horas que eles vão caminhando e proseando ali, porque mineiro o que mais gosta de fazer é prosear, sentar, conversar, e vai de mansinho ali e vai conversando. E aí ele puxa daqui porque, eu vi, eu sei, e começa com esses causos, porque a gente tem muitos. Um dia a gente podia montar aí, Edvânia, uma noite para falar de alguns causos dos nossos lugares aí, porque aqui nós temos histórias. Mineiro, o que mais tem nessa vida é história, gente. Então, eu convido todos vocês a virem conhecer nossa Minas Gerais. Vem para cá, para vocês saberem desse lugar maravilhoso que até os ETs quiseram conhecer. E para mim é fantástico, mais uma vez, poder participar aqui com vocês, porque esse momento é para crescimento nosso, para encantamento nosso, diante de tantas coisas que a gente tem percebido no mundo, que está ficando cinza, até pelas casas. A maioria agora branca e cinza,
E esses momentos nos permitem ver as cores que o nosso Brasil tem, nos permitem nos encher de cor, e nessa cor vem amor, vem alegria, vem essa energia, essa troca que cada um tem, que a gente precisa tanto nesse mundo de tanta tristeza. E é isso aí. Vamos disseminar histórias, vamos contar histórias e vamos encher esse mundo de alegria com histórias, gente. Então, pois é, Flor, eu quero dizer para você um cadinho, que a gente é meio assim parecidinho, né? Minha avó costumava dizer, comadre, que quando o paulista, quando os outros estados queriam vir para Minas Gerais, que tinha ouro para caramba, então você queria, né? E aí o povo atravessou o rio, sabe? Foi para um lugar assim mais tranquilo, tinha muito piqui, sabe? Tinha pão de queijo também, sabe? Minha avó dizia que era assim copiadinho lá de Minas Gerais, mas que o goiano tem um gostinho só de goiano, tá? Mas aí, você entende, ela costumava dizer que goiano é o mineiro cansado. Porque não quis ficar lá trabalhando muito nas minas, não, e pulou para o lado de cá. Aí a gente pode conversar, vai ser bem interessante a gente poder fazer uns causos de vez em quando, né? Isso. E fica o convite quando vierem aqui, ó, para Minas Gerais, tomar um cafezinho com pão de queijinho. Delicioso. Então, o convite será sempre aceito, tá? Isso, só me procurar. Isso, e eu quero te agradecer muito, Luciano, porque, assim, você, como todos nós, né, quando eu falei, você falou, nossa, será que eu vou dar conta? Tanta coisa, né? Mas a gente sempre dá conta, porque quando a gente quer reunir pessoas que a gente ama, a gente dá um jeitinho, né? Na casa da gente é assim, não tem lugar para hospedar todo mundo, a gente derruba colchão no chão. A gente arruma um tempinho. Arruma um tempinho. Então é isso, muito obrigada. Você vai continuar com a gente até o fim? Vou ficar mais um pouquinho. Então tá. Aí você sai a francesa, como diz os nossos outros colegas, né? Eu queria perguntar para a Maria e para a Vera se vocês duas querem ficar juntas, não é? Proseando aí nessa tela sobre essa cultura popular rio-grandense, que é cheinha de coisas, que a gente fica encantada quando viaja para lá com tanta influência de tantos países e que a gente não sabe o que vê primeiro, o que se delicia primeiro, não é? É tanta coisa bonita, de repente um bate-papo de vocês duas ia ser bem legal. O que vocês acham? Podemos. Ok. Com certeza. Trouxe chimarrão, Assim, a Vera é de descendência alemã. Isso. E mora e se criou e nasceu em São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, Vera? Isso, nasci em Novo Hamburgo, que pertencia, um pouquinho antes de eu nascer, pertencia a São Leopoldo. Aí depois eu vim morar em São Leopoldo, na matriz. Mais ou menos isso. E eu já venho bem mais longe. Eu sou da fronteira com o Uruguai. Então, quem sabe a Vera começa já mais no coração do Rio Grande e depois nós vamos descendo para o Pampa. Pode ser. Mas não vai me passar um chimarrão? Opa, é para já, Vera. Olha só. Tu sabe de que eu vou falar? Não, aqui eu só vou... Só uma referência. Tá, me dá que eu já vou pegar. Oh! Então, aqui no Rio Grande do Sul, não é, Mariá e Gurias? Mas antes eu tenho que dizer aí que Minas está se proseando com os ETs de Varginha, só que bem antes de eles irem para Varginha, eles já passaram por aqui. Não é, Mariá? Antes dos ETs irem para Varginha, já passaram por aqui. Mas, tirando essa brincadeira, o Rio Grande do Sul
ele é tão grande, tão extenso, que ele é um estado que tem muitos sotaques, muitas lendas, muitos causos, muitos costumes, não é? E dentro do próprio estado. Então, a gente precisa fazer essa, né, de se avizinhar. E aí, nada melhor do que as histórias. Eu vejo assim, né? Porque as histórias, elas não pedem licença, elas vão atravessando as fronteiras, né? E vão indo. E a gente vê isso que está acontecendo agora. Quando todos puxam o seu banco para perto da fogueira, mesmo sendo uma fogueira virtual, a gente quebra as distâncias e a gente se avizinha, nos tornamos vizinhos de histórias. Então, o que eu vejo, a riqueza desse nosso, da cultura, do folclore, em todos que citaram a Folia de Reis, a Festa de Reis, e aqui nós temos ainda, mais na região litorânea, ainda o Terno de Reis, e que também era denominado aqui, há anos atrás, como Terno de Rezes. Isso está numa pesquisa do Paixão Cortes. O Paixão Cortes, que ele é pouco citado, mas que foi um grande pesquisador do nosso folclore, da nossa cultura, né, das causas, das lendas. Eu tenho esse livro dele aqui que eu amo. E nesse livro que eu descobri, faz tempo já, que o Terno de Reis também era conhecido como Terno de Rezes. E o Paixão, ele, para quem não sabe, ele foi o modelo do laçador, do nosso gaúcho, lá, estátua, né, na entrada de Porto Alegre. E quando chega de avião ali, já vê, porque agora está na área do aeroporto, né? Então, as histórias, elas têm este poder, né, de nos unir, de atravessar as fronteiras. Quando eu falo de acender uma velinha para um tal negrinho do pastoreio, mesmo que alguém não conheça a história, mas em algum lugar já ouviu falar, porque ela já atravessou todas as fronteiras também possíveis, imaginárias, e para cada coisa tem uma explicação, né? Tem uma lenda, que nem a timbaúva. A timbaúva é uma árvore que, bonita, se olha de longe, parece algo grande, frondoso, mas a madeira dela diz que não vale para nada, né? Dizia lá o Antônio Fagundes, nos registros dele, que male para fazer uma gamela, porque nem o fogo queria saber dela. E isso tem uma lenda por trás, né? De alguém que um dia traiu o seu povo, traiu a sua gente, e ainda foi escutar, encostando a orelha no chão, e veio um raio e fez a criatura morrer ali mesmo, e ali nasceu uma árvore que tem a sua semente em forma de orelha, né? Então, que é a lenda da timbaúva. Mas aqui, sim, a gente, então, vê todas essas, só dentro de um estado, tantas diferenças, e aí, contando todos os estados do Brasil, os países que estão conosco, mas a gente vai ver que elas atravessam mesmo, né? Que elas não pedem licença. As histórias vão atravessando e vão indo, são contadas de um jeito num lugar, de outro jeito um pouquinho diferente no outro, e assim elas vão. E aí, Maria, que me diz? E o mate? Te devolver a cuia. O mate me devolve a cuia, guria. Mas eu queria falar sobre a fronteira. Eu sou da região do Pampa Gaúcho, e o Pampa é uma situação geográfica que só existe aqui no Sul, na América do Sul, no Sul do Sul. Isso, no Sul do Sul. Então, existe o Pampa no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. E se vocês forem olhar a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai,
vocês vão ver 2 pontinhos, que são 2 cidades hermanas, que é Santana do Livramento e Rivera, onde nós temos o nosso free shop também, e muita gente vem para cá para isso, não é? Então, quem olha o Uruguai, então vê essas 2 cidades, e certa vez, quando eu era pequena, eu fui passar um mês numa chácara, numa cidadezinha muito pequena, que chama Melo, bem pertinho de Bagé, da minha Bagé, quase fronteira do Uruguai. E lá eu encontrei uma senhora que chamava Dona Juana de Alburaray, uma grande poeta uruguaia. E a Dona Juana ficou marcada na minha memória, porque conversávamos muito, e ela me chamava de Tica, ou Chiquita Nena. O meu apelido também é Nena, de Maria Helena é Nena. Chiquita Nena, nós vamos a colher laranjas. Então ela me dizia muitas histórias, e uma delas, ela me falou que era de um papagaio, que este papagaio tinha caído na sopa. E esta sopa... E quando o papagaio caiu na sopa, a laranja ficou com muita pena dele e tirou a sua casca para dar, para que o papagaio se reavivasse. Mas ele não reviveu. E o que mais aconteceu, Dona Juana ia me contando, e não é que eu vinha saber que essa história do papagaio é lá do Nordeste brasileiro, que é um cordel. Então, isso prova que nós todos somos irmãos, seja nas fronteiras do nosso Brasil ou nas fronteiras com os outros países. Estamos aqui neste mundo irmanados. E a cultura popular é, digamos assim, é a alma de um povo. E essa nossa cultura, ela vive nas histórias, na oralidade, no boca a boca, nas rezas, nas danças e nas comidas. E o Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande, que é muito conhecido pelo gaúcho de bombacha, como o nosso Paixão Cortes, que ficou eternizado na estátua que está do gaúcho, que todos que vêm pelo nosso aeroporto vêm, não é, Verinha? Isso. Nosso laçador lá, imponente, com laçador. E eu queria falar, então, para vocês um poema de Gilda de Souza, que conta muito sobre esse gaúcho e esse gaúcho, que também as nossas lides campeiras são semelhantes às do gaúcho do Uruguai e do gaúcho da Argentina também. E conta bem como é esta lida, e fala assim: de manhã, muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão arrinconada em roda de chimarrão. Da cacimba vem chegando a velha pipa e derramando gotas d'água pelo chão. Vacas mansas na mangueira e ciscando muito faceira no terreiro a criação. Gineteando a cavalhada, cruza o campo a gauchada pro rodeio e a marcação. E o quero, muito fagueiro, que lhes avista primeiro, recebe sua saudação. Quando eu subo nesta serra e vejo a beleza desta terra, qual um debuxo, prezo a Deus a minha crença,
pela virtude imensa de ter nascido nesta terra. E este é um dia de camperiada que eu falei para vocês. Passo a minha voz para a Vera. Então, lindo. A Maria, ela seduz quando ela declama, é algo assim que eu morro de inveja. O que é isso, Vera? Meu Deus do céu, lindo. Assim, ó, lindo. vamos rasgar uma seda, como dizem aqui, ó, a suavidade com que a Vera conta suas histórias e como ela faz uma, digamos assim, o corpo todo conta essa história. Isso eu acho, assim, muito lindo. É uma pena que estejamos só de peito, né? Peito e cabeça, né, Vera? Mas continua. Mas então, eu vou puxar agora algo que também foi falado, acho que quase todas. A questão das benzedeiras. Eu, quando criança, se a gente tinha o chamado cobreiro, era a benzedeira que curava, né? Hoje não se vê mais tantas benzedeiras. Agora, há poucos dias, em Sapucaia do Sul, teve um encontro, mas procurando, assim, a gente sabia. Eu lembro quando a minha mãe, vamos lá na benzedeira. A benzedeira benzia com galinho de arruda, com água, e ficava bom. Eu, quando tinha as minhas filhas, a mais velha, a segunda, especialmente, acontecia alguma coisa, a gente levava. Levava para benzer para costelinha pegada, para quebranto, não é? E para tantas coisas. E aí eu vou contar um fato que aconteceu quando a minha filha, a segunda, a mais velha, teve cachumba. E a Tamara não, mas ela começou a dar aqui nessa parte do nariz, parecia mesmo um cobreiro, alguma coisa assim. E eu levei para o pediatra. E o pediatra examinou e disse para mim: olha, mãezinha, eu vou te dizer uma coisa. Tem coisas que a medicina não dá conta. Mas se tu conhecer alguém que bem leva... Então, para ver como isso é forte na nossa cultura, não é? E se espalha por todos os estados, por todos os campos que se vai. Hoje, infelizmente, a gente tem poucas benzedeiras, mas a gente tem a felicidade de ter amigas contadoras de histórias que são benzedeiras. Né? Gasparoto. Olha, e Brasília, eles têm até de ir nos hospitais, né? As benzedeiras vão e tal. Aqui a gente vê menos, não se tem esse movimento, mas é um tempo bom e faz parte da nossa cultura, né? E a gente sabe do poder, né? É o poder da oração. Então eu acho que a gente se une nessa roda, ao redor dessa fogueira, e mesmo estando distantes, nós nos avizinhamos, nós nos encontramos. Né? E quando eu falo isso sempre, Edivânia, assim, ó, como eu sou grata, né, por teres começado este movimento que já está no sexto agora, na sexta, né, Romaria, a gente vem já desde a primeira, e o trabalho que a gente sabe que dá para quem está do começo ao fim dela, administrando as lives, conduzindo. E é assim. Tem perrengues durante a live. Não está sendo publicizada. Faz parte de qualquer jeito. Faz parte, né? A psicologia é isso mesmo. E assim, o quanto isso nos aproxima. Eu lembro que quando eu conheci a Edivânia, a primeira pessoa a vir, pessoalmente, como eu conheci, foi em 2023, lá em Goiânia, né? Já conhecia através da Romaria. E aí, quando a gente se encontrou, a gente se conhecia de tanto tempo,
Regina, Adriana. Amigas de infância até. Amigas de infância, confidentes. É isso, então. Então, só agradecer. E isso acontece, sabe? Eu costumo dizer que quando eu conheço uma pessoa que eu só conhecia virtualmente, eu falo assim, olha, agora virou uma amiga pessoal, né? Aí, assim, amiga de verdade já é, não é? Todos nós que trabalhamos nessa área e que temos esse contato anual, né? A gente acaba tendo um contato, assim, muda de data, mas ele ocorre. E esse ano eu quero confessar para vocês, eu andei ficando, assim, preocupada com alguns estados, não é? Porque não mandava nada. Teve gente que disse assim para mim, eu acho que eu não vou dar conta esse ano, né? E aí, depois me manda 8 vídeos de uma vez. Olha, eu consegui esses eu tenho certeza que eu vou ter. Depois manda mais, você entendeu? Então, assim, eu fico pensando que a gente tem essa peculiaridade de pensar, de dizer assim, olha, eu vou tentar, não é? Porque se a gente disser, não vai, porque eu sei que não vão mandar, né? E a gente perde essa oportunidade de estar em contato, de ouvir coisas que talvez a gente até já tenha ouvido outras pessoas dizerem, mas não é com o carinho com que o contador de histórias coloca nas palavras, não é? Não é com essa, mesmo quando dizendo coisas que não são, que a gente não quer muito que aconteça, mas não é com ódio, é dizendo, precisamos superar isso, né? E eu vou contar uma coisa para vocês, a coordenadora de São Paulo me ligou e disse assim, Edivânia, eu estou com familiares no hospital, a Drica Nunes, né? Então, era familiares, né? E eu não dou conta, né? Como é que eu vou dizer para a Drica, se vira, né? E foi uma coisa muito engraçada ontem à noite, que a Andréa Souza ligou para mim e disse assim, Edivânia, eu ouvi dizer que a Romaria de São Paulo está com um probleminha. Eu falei, não, está com um problemão. O problema de saúde na família do coordenador é um problemão. Porque eu não vou dizer para ela, olha, eu uso um horário aí, conversa. Gente, problema de saúde é problema de saúde. De parente, então, né? E aí ela falou para mim assim, Edivânia, com toda a carga de trabalho que eu tenho, eu vou assumir a coordenação de São Paulo. Oh, maravilha. Sabe, ela tirou uma tonelada das minhas costas naquele momento, né? Porque eu estava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uns convites pessoais à pessoa que... Mas não é a mesma coisa quando tem uma pessoa da terra que está chamando as pessoas. Tem uma outra característica da vizinhança mais próxima, né, Adriana? A gente leva bolo para a casa do vizinho que mora na esquerda, na direita, e não para a rua toda, né? A minha avó dizia assim, olha, se você receber um prato com um pedacinho de bolo, assim, quando você for mandar retribuir isso, lembra quantas pessoas tem na casa, né? Então, assim, esse cuidado que você tem que ter com esse vizinho que está próximo e aquele que está distante também, né? Olha, a André, com todas as coisas, né, lá de São Paulo, me liga e fala, não, eu vou assumir a coordenação. Me passa as coordenadas. Eu disse, olha, eu vou te passar não sei que dia, mas eu passo rapidinho, porque eu estou organizando a live de abertura, porque eu estava nessa coisa toda. Mas, enfim, entre nós tem esse apego, essa proximidade, né, que nos coloca, assim, acalentados diante de problemas. E a alegria, quando a gente se encontra pessoalmente, é indescritível, não é? A minha filha, o dia que eu saí lá da Assembleia Legislativa, que muitos foram para receber, né, a moção eu esqueci o nome do negócio lá. Recomenda. O que a gente gravou no carro, cantando uma música em inglês, ninguém sabe cantar em inglês de jeito nenhum. Eu estava levando alguém para
para o hotel, e a gente cantando e dizendo, vamos nos ver outra vez, né? Porque é isso, a gente quer se ver sempre, né? Essa proximidade, ela realmente é muito gostosa. Então, eu fiquei preocupada aqui porque a Maria Liender saiu, ela não voltou, né? Eu pensei que ela ia dar uma saidinha rapidinho e não voltou. E eu quero dizer assim, Adriana, muito obrigada pelo apoio. A Adriana estava operada, hospitalizada, me dando apoio. Depois que passou um tempo, ela me contou que estava hospitalizada. Agora, vê se pode, né? Olha o compromisso dessa menina com a Romaria. E foi muito engraçado que a gente acabou conversando sobre assombração, né, Adriana? Eu acho que é legal você contar essa história da assombração no quarto do hospital para a gente encerrar, né? Porque assombração é uma coisa que todo mundo acredita. Vai me dizer que não é? E aí ela contou essa do hospital, o que aconteceu com ela. Eu quero que ela conte e eu encerro com aquela que eu te contei que aconteceu comigo, tá bom? Estava internada, com infecção de rins e organizando os vídeos, que é até bom, que me ajudou a passar o tempo também, né? E eu assistindo alguns vídeos, foi muito bom para mim. Mas o que eu falei para a Edivânia é porque no quarto que eu fiquei, a luz do banheiro era por sensor, ligava e desligava por sensor. E ela estava funcionando direitinho, a gente entrava, botava o pé lá dentro, acendia a luz, saía, logo em seguida apagava, normal. Mas, vez ou outra, essa luz acendia sozinha. E eu estava no quarto do hospital. Então, eu pensava, meu Deus, se for uma de uma pessoa que já morreu aqui nesse quarto. Às vezes, depois eu acostumei, eu pensei assim, se for uma pessoa que faleceu aqui nesse quarto, é uma pessoa boa, porque até agora não me fez mal, pelo contrário, né? Inclusive, eu saí antes da hora, porque da outra vez que eu fiquei internada, fiquei 7 dias tomando antibiótico, e dessa vez melhorei um pouco, e já o médico deu alta para continuar tomando em casa. Então, foi bom, eu melhorei, né? Então, 4 dias lá só. E aí uma companheira, quando chegou para ficar no quarto comigo, de outra cidade de Rio Verde, chegou já à noite, organizou as malas, as coisas, tudo, ela e a filha dela. Quando apagamos as luzes no breu para a gente dormir, vai, a luz do banheiro acende, e ela falou a mesma coisa, meu Deus, alguém do quarto que morreu aqui nesse quarto está aqui com a gente. Então, assim, por mais estudo que eu tenho, por mais que eu acredite na ciência, defenda a ciência, gente, essa é a história que me vem à cabeça. No primeiro momento é o que me vem. E eu acredito, não consigo deixar de acreditar. Eu falei para a Edivânia, comentei, Edivânia, eu estava no hospital. E aconteceu isso, ela me contou outra história, né, Edivânia? Porque uma história puxa a outra. Eu contei para ela que eu estava no hospital com a minha mãe e a minha mãe começou a ter umas alucinações. Ela falava assim, olha, sua avó está aqui, fez biscoito frito, né? Senta para comer com ela. Eu falei, mãe, eu estou fora, minha avó morreu já tem mais de 20 anos, eu não quero conversar com ela, não. Né? Mas eram alucinações de um remédio que ela estava tomando muito forte para dores. E aí, teve um momento que ela olhou para mim, isso altas horas da noite, ela, Vaninha, que ela me chama de Vaninha, eu achei que ela queria água, já me levantei. Aí ela disse, não levanta não, tem uma mulher horrorosa perto de você, e essa mulher não sai daqui, eu estou apavorada. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Eu olhava e não estava vendo ninguém. Aí, eu sugestionada por aquele pavor da minha mãe, eu abri o braço e disse que sai daqui. Mas o que eu senti naquele momento, eu acho que se eu contar para alguém que frequenta o candomblé, a coisa vai falar assim, você atravessou o corpo daquele espírito. Porque quando eu fiz isso, o meu corpo inteiro se enrijeceu e eu comecei a tremer. E a minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, nada. Eu expulsei a mulher, ela foi embora. E foi mesmo. Então, essas coisas assim que acontecem com a gente, eu sei, assim, como a Adriana, né? Eu não acredito nessas coisas e tudo mais, mas aconteceu isso comigo e vai virar uma história que eu sempre vou contar, né? Do medo que eu passei, né? É claro que eu passei um grande medo. Edivânia, aqui com os nossos irmãos tem um ditado que diz assim,
yo no acredito en brujas, pero que las hay, las hay. É isso aí. Um menino me disse isso, eu fui vestida de bruxa num dia na biblioteca Libres, da ADUF Sindicato, porque a Libres doou todos os livros e a reforma de um local lá para atender crianças de escolas públicas. E eu me vesti assim, eu acho até que vocês me viram com essa roupa lá em Santa Catarina, né? E aí eu cheguei e tal, contei uma história, outra que não de bruxa, porque de bruxa que eu falo assim, eu estava toda de preta e um chapeuzinho assim, né? E aí o menino disse assim, por que você está parecendo uma bruxa? Aí eu falei, olha... Eu estou parecendo com uma bruxa porque um dia o céu me avisou que algo estava para acontecer. Eu saí andando devagarinho naquele escuro e alguns vagalumes lumiavam e diziam, você vai ouvir o que vai te acontecer. Eu continuei. Se eu ia só ouvir o que ia me acontecer, nada me aconteceria. Mas acontece que quando eu abri um pouquinho uma folhagem, eu ouvi uma voz que eu não sabia de onde. Caminha e vai, serás uma bruxa para sempre. E eu sou. E aí eu terminei, bater um palmo e eu disse... Você quer me dar um beijo? Para o menino que me perguntou, ele falou assim, de jeito nenhum, você é uma bruxa? Eu disse, mas eu sou uma bruxa boazinha, não faço mal para ninguém. Ele, não vou arriscar, não. Então, a gente entra no imaginário das pessoas, não é? E era uma coisa assim, boba, né? Pela pergunta dele. Mas eu acho que a gente consegue isso, e é isso que nos impulsiona a continuar trilhando esse caminho, a ouvir coisas como ouvi da Marília Bonfim, né? Quando eu convidei, que ela disse que achava que não podia, porque estava montando esse espetáculo, aí a hora que ela terminou de falar isso, ela disse assim, mas quando eu lembro que foi o Francisco Gregório que indicou o meu nome para você, eu vou. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Né? Então, gera esse vínculo tão grande, né, que a gente só tem que dizer obrigada pela oportunidade de estar junto, caminhando, construindo esse mundo de histórias que a gente ama tanto. Seja escrevendo, seja contando, seja juntando quem conta, mas a gente sempre volta. Eu acho que o fantasma está aqui, está tremendo a minha luz. Olha, se cuida, manda ela embora. Então tá, gente, foi muito bom e eu acho que a gente pode concluir dizendo assim, jogando um beijo para todo mundo e dizendo, continue nos assistindo pela Romaria Fora. Amanhã temos a live da região norte, nesse mesmo horário, 19 horas. Espero que todo mundo assista ao vivo e não seja como hoje, mas eu acho que o pessoal vai gostar. Mesmo que gravado, eu acho que vai ficar legal. Tchau. Beijo. 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 Eu vou concluir a gravação aqui.